Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos padres, minhas irmãs e meus irmãos, primeiro quero agradecer ao Padre Carlinhos a oportunidade de vir celebrar aqui. Eu acho que é a primeira vez que celebro nesta paróquia. Nos tempos do Frei Moser, alguma vez vim por aqui, mas não tive a oportunidade de presidir a Eucaristia, de celebrar com vocês. Na ocasião da preparação da festa de Santa Clara, na minha diocese também é uma festa quase diocesana, Santa Clara, porque temos lá o Mosteiro das Clarissas, e por isso a diocese tem uma particular devoção por Santa Clara, porque o meu predecessor, Dom Adriano Hipólito, quis levar esse mosteiro para que aquelas monjas estivessem lá numa colina rezando pela missão na Baixada, que não é fácil, não é? Imaginem em nenhum lugar, mas especialmente naquelas nossas terras. Deus gosta de alturas. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, de uma parte a outra, do início ao fim, nós vamos encontrando montanhas. É numa montanha que Abraão é chamado a fazer a máxima expressão da sua fé, no Monte Moriá, no sacrifício de Isaque, que depois Deus vai poupá-lo. Depois, mais adiante, é numa montanha, no Monte Sinai, onde Deus vai dar a Moisés a lei que está gravada no coração da gente, mas que nós não conseguimos identificá-la, gravada em pedras e gravada no coração. Os 2 profetas que aparecem
aí, seja Moisés, depois Elias, no Monte Carmelo, vence os profetas de Baal, no Monte Horebe, encontra Deus como uma brisa suave. E Jesus também tem seus montes. O Monte Tabor, hoje na transfiguração do Senhor, é lá onde o seu rosto é revelado, o verdadeiro rosto de Jesus, onde transparece a sua divindade. Mas tem outros dois montes um pouquinho mais complicados, o Monte Calvário e o Monte dos Olivos, das Oliveiras, né? Nosso Senhor também subiu a esses outros montes. Aliás, o Tabor é uma passagem. É uma passagem para o Calvário. Jesus está a caminho. No Evangelho de São Lucas se fala que Jesus estava no caminho de Jerusalém quando tem aquela pausa no Monte Tabor. E ali o Senhor surpreende aqueles 3 discípulos seus que o veem de uma forma que nunca tinham visto. Interessante que o evangelista chama a atenção para uma luz. Essa festa é uma festa de muita luz. Hoje o Santo Padre esteve em Assis, né? Terra de Francisco, terra de Clara, esteve lá num encontro maravilhoso com juventudes, com jovens, depois celebrou lá no Porciúncula, porque Assis também é um lugar de tanta luz, porque Jesus é um lugar de muita luz, e é isso que eles veem. No rosto de Jesus, um rosto transfigurado, mudado. Mudado em quê? Em beleza, em paz, em luz. De tal forma, eles ficam maravilhados com o que vem, que querem permanecer na experiência. Não é? Vamos fazer aqui 3 tendas. É tão bom ficar aqui. Mas Jesus nem dá bola, não é? Porque aquilo ali é uma passagem. Não é? Porque é preciso continuar o caminho, é preciso chegar em Jerusalém. Porque Jerusalém é o melhor lugar. Porque em Jerusalém não é que ele vai simplesmente morrer na cruz. Em Jerusalém ele vai amar até o fim. E é isso que conta, meus irmãos e minhas irmãs. A luz do rosto de Jesus, a luz das vestes de Jesus, é a luz do amor que invade tudo. Tudo. Não existe nada na vida de um ser humano onde o amor não pode transfigurar. O que transfigura tudo não é um milagre simplesmente, não é? A gente vive atrás de milagres. Se fala que ali, não sei aonde, tem milagres, são romarias e romarias atrás de milagres. Mas todos os dias, porque Deus nos toca, porque o céu tocou essa terra. E toca essa terra aqui, ó, na Eucaristia. Porque o céu tocou essa terra, tudo pode ser transfigurado. Onde um cristão, onde uma cristã está. E é preciso fazer essa experiência. É essa luz que maravilha aqueles homens. Se a gente tivesse lido a leitura que é proposta como segunda, só que como é dia de semana é uma leitura só, não é? A gente ia ouvir São Pedro dizer que ele ainda se lembrava daquela luz do monte, já velho, cansado, mas nunca se esqueceu daquela experiência. Meus irmãos, a gente pode caminhar muito com o nosso Senhor, mas a gente não pode deixar de não ter a experiência de ter visto a luz do rosto de Jesus, de alguma forma, na vida da gente. E essa luz vem ao nosso encontro. E é preciso deixar essa luz nos iluminar. E falando disso, eu me lembro de uma imagem que Santa Clara gostava muito de usar, especialmente numa carta que ela escreve a Santa Inês, não é? Ela, de Praga, ela convida aquela sua irmã a olhar para esse espelho que é o rosto de Jesus, né? A gente às vezes perde tanto tempo olhando no espelho, né?
A gente acha que o espelho vai nos ajudar a ficar um pouquinho mais bonito, eu acho. Né? A gente tem um pouquinho essa sensação, não é? Espelho, espelho é meu, como é que eu faço para ficar mais bonita, né? E hoje tem tanta gente, enfim, que perde um pouco de tempo com isso. Não quero aqui entrar em detalhes, nem magoar ninguém, não é? Mas hoje nós estamos tão preocupados com a aparência. Não é? A aparência é uma coisa, olha, como o próprio nome já diz, não é? Parece. Mas o importante não é parecer. O importante é ser. Então Santa Clara indicava para Inês de Praga, né, que todos os dias se demorasse olhando nesse espelho que é Jesus e se perguntando: eu estou parecendo mais a Jesus? A que eu me pareço? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a ser imagem dele, reflexo dele. No dia a dia sempre, não é? É o dia a dia que testa a gente, é o dia a dia que mostra quem a gente é. Não é? Por isso é importante a contemplação. A gente ter um tempo no dia para parar. Eu acho que a gente olha tanto para o celular, não é? Hoje tem gente que, quando a gente usa aquele recurso do celular para saber quanto tempo você gastou hoje olhando para o celular, a gente se espanta. Eu já me espantei, não é? Nossa, olhei tantas horas. A gente, olha aqui, tem uma mensagem. A gente vai se parecendo com aquilo com o qual a gente contempla. A gente olha. Para onde eu mais olho? É preciso ter um tempo que a gente pare no dia, 10 minutos, pega o Evangelho, lê o Evangelho. E a coisa mais importante não é só ler o Evangelho, o que essa palavra fala para mim, porque Deus sempre tem alguma coisa para falar exclusivamente para você. Hoje de manhã, quando eu rezava, fazia a minha oração e lia esse Evangelho, Jesus me chamou a atenção de algumas coisas, não é? Para algumas coisas. O tempo da oração é fundamental, é isso que transforma a vida, é isso que nos ajuda. Hoje veio uma pessoa conversar comigo e me trouxe uma multidão de dificuldades, não é? Eu dizia para ela, como é que a gente vai pela vida carregando essas dificuldades se a gente não for homem e mulher de oração, homem e mulher de Deus? Não tem como. Às vezes, algum padre me pergunta assim, o senhor consegue dormir? Eu falei, olha, eu sou como o Papa Francisco. O Papa Francisco dizia, eu chego na cama e durmo, graças a Deus, eu também. Não é? Chegar na cama e dormir. Bom, minha gente, porque Deus cuida da gente. Deus está com a gente. Caminha com a gente. E na transfiguração os apóstolos viram isso. É preciso olhar nesse espelho. Santa Clara, né, vossa padroeira, também faz esse convite para vocês. Não fiquem simplesmente como Pedro, Tiago e João, se maravilhando. Olha que beleza esse rosto. E aí finalizo, né, para não cansarmos mais, com aquilo que o Pai diz. Tudo aquilo da transfiguração foi um dom para Jesus, para o seu caminho. Ele ia chegar ao Calvário, ele ia ter que subir outro monte. Mas também foi um dom para os apóstolos, porque o que contava era ouvir Jesus. E o importante é sempre ouvir o Senhor. Recentemente a gente lia aquela oração de Salomão no domingo, onde Salomão, que era um adolescente e que tinha que governar Israel, o que ele pediu a Deus? Dá-me um coração capaz de ouvir. Dá-me um coração capaz de escutar. Deus está sempre a nos falar. Que Ele nos dê esse coração e nos ajude a viver como Santa Clara, na contemplação, não fora do mundo, porque ela entendeu que a contemplação não era viver fora do mundo, mas era um modo de estar no mundo. Esse é um modo saudável de estar no mundo. Porque se a gente estiver no mundo e não elevar os olhos para Deus, a gente se perde no meio de tudo isso aqui. Então a contemplação é uma coisa para todos nós. Amém? Amém.